guerra acontecendo. Não vemos as trincheiras, não ouvimos os disparos, mas ela é real e todos, nós, estamos nela. É uma batalha invisível, travada no coração, na mente, nas escolhas de cada dia. Uma guerra que não se vence com força humana, mas com submissão a Deus. Quando nos rendemos ao Senhor, algo acontece. O inimigo não tem escolha a não ser fugir. Porque diante da autoridade de Cristo, toda resistência cai por terra. Essa é a guerra da fé. De permanecer firmes quando tudo em volta tenta nos derrubar. De resistir quando o mundo inteiro parece pressionar na direção contrária. De avançar, mesmo quando parece não haver caminho. Mas não precisamos temer. A vitória já foi conquistada na cruz. E hoje, somos chamados a viver a partir dessa vitória. Discernir, resistir, permanecer. Avançar até que ele volte. Porque a guerra é invisível, mas a vitória é certa e eterna. Dois. Uau, bom dia para todos. Amém. Vira para quem está do teu lado e fala assim, existe uma batalha. Amém. Mas o Senhor já nos deu a vitória nessa batalha, amém? Lembre-se sempre disso, tá bom? Hoje nós vamos continuar com a nossa série, não sou eu que vou ministrar, é a pastora Sônia, prepare-se aí, tá? Eu só queria reforçar um aviso que foi dado. Esta semana nós não faremos reuniões de célula durante esta semana. Por quê? Porque nós estamos priorizando a presença de todos os líderes aqui na quarta-feira. Então, todos os líderes, exceto se você estiver enfermo, se estiver trabalhando nesse dia. Exceto isso, todos os líderes aqui presentes. Nós não vamos transmitir a reunião de liderança pela internet, tá? Então, nós queremos todos presentes aqui, tá legal? Então, quero só reforçar isso. Para isso, nós vamos, inclusive, então, descontinuar essa semana, não faremos células essa semana, e também para priorizar todos os casais a estarem aqui na sexta-feira, tá? No nosso Love Experience, tá? É um tempo para você investir na tua família, no teu casamento. Então, todos aqueles que são casais, nós estamos fazendo esse Love Experience, é gratuito, não estamos cobrando inscrição, mas você precisa fazer inscrição, porque há um número de vagas limitado, já está quase no limite, tá? Então, corre. Então, nesta semana nós cancelamos, vamos descontinuar a célula, para que todos os líderes estejam aqui na quarta-feira, tá? E na sexta-feira você esteja no nosso encontro de casais. Combinado? Amém, amém. Vamos lá. E outra coisa, gente, foi falado bem rapidinho, nós temos a nossa conferência aí, né, o tempo onde nós vamos estar falando sobre evangelismo, dia 4 de outubro. A gente tem a presença de pessoas muito especiais, muito experientes nessa visão do evangelismo, desse campo missionário. Você que tem esse coração que arde, né, por pessoas, por nações, venha dia 4, onde a gente vai estar junto aí com essa galera que vai colocar mais fogo ainda no teu coração. Amém? E nós estamos aqui hoje para compartilhar essa palavra, né? A última ministração hoje, não é, semana que vem tem ainda, né? Ainda é setembro. Então a gente está aqui para compartilhar a palavra dentro dessa série que Deus tem nos dirigido, de batalha espiritual. Estamos em batalha, eu acho que é importante a gente sempre se lembrar disso, né? E nós vamos ver isso à luz da palavra. E o Fernando falou sobre o Love Experience, sobre você separar um tempo para estar junto com o seu cônjuge, estarem aqui. É tão importante, porque uma das áreas mais atacadas sempre vai ser a nossa casa, os nossos relacionamentos. Não se esqueça disso. Existe uma intenção do inimigo de trazer cada dia mais barreiras e frieza.
e inimizade, que essa é a principal estratégia do inimigo. Então, separe esse tempo e venha se abastecer, se fortalecer. Separe mesmo um tempo, né, para estar aqui ouvindo uma palavra direcionada aos casais. Amém, queridos? Amém? Amém. Amém, amém, amém. Também a gente queria hoje agradecer. Nós temos pelo menos 90 voluntários servindo hoje através do VOI. Eu queria que a gente aplaudisse ao Senhor pela vida de cada um deles. Amém. Muito obrigada por servir a essa casa com tanto amor. E a gente vai falar hoje sobre Efésios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao 20, a gente vai falar sobre a armadura de Deus. Nós vamos falar sobre o inimigo das nossas almas, nos lembrando, né, que Satanás, o próprio Jesus, apresenta Satanás como inimigo da nossa alma. Por isso, nós precisamos estar atentos, entendendo que existe uma batalha contra a nossa alma. E a gente vai ler o livro aqui de Efésios, a carta de Efésios, né? Ela foi escrita por Paulo, e ela foi mencionada aqui no início. O Rafael falou sobre tudo que está no livro de Efésios. É muito denso. O livro de Efésios fala sobre a nossa predestinação, sobre termos sido chamados mesmo pelo Senhor, pela vitória, né, que Ele deu a nós quando Ele nos fez assentados nos lugares celestiais. E é tão importante nós pensarmos nisso. Paulo escreve essa carta preso, na sua primeira vez, né, preso em Roma, e é desse lugar, né, que ele escreve, né, e é desse lugar que muitas vezes o Senhor nos convida a olharmos para essa realidade, né, da batalha espiritual. Às vezes a gente está meio preso, né, preso em alguma área da nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas finanças, nos nossos ministérios, na nossa casa. E desse lugar o Senhor nos chama e nos chama a atenção para olharmos para essa realidade da batalha espiritual. E é interessante a gente pensar, vamos ler primeiro o texto de Efésios 6, o versículo 10 a 20, diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga comigo, inabalável. É uma palavra importante. Depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, usem o escudo da fé. Diga comigo, usem o escudo da fé. Isso quer dizer que às vezes a gente pode não usar, tá? Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. E aqui nós vemos, né, ele falando da prisão. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Que tremendo! É assim que Paulo termina o livro de Efésios, como nós estávamos falando. Ele já tinha estado em Éfeso, onde ele esteve por 3 anos, uma cidade que veio aos pés do Senhor. A gente vê isso no livro de Atos, uma cidade toda que se converteu e foi liberta da feitiçaria, da heresia. E ele já tinha estado ali.
e ele realmente agiu de maneira assim intrépida, desarticulando o poder das trevas, onde em Éfeso, onde existia o templo da deusa Diana, ou seja, era um lugar tomado, uma cidade muito grande para a época, de 300 mil habitantes, uma cidade muito grande, onde o evangelho foi pregado e o poder das trevas foi totalmente desarticulado. E ele escreve agora essa carta para a igreja em Éfeso, né? E é interessante porque é o último capítulo. E a gente pode entender uma coisa muito importante. Se você ler o livro de Efésios com cuidado, você vai ver que ele fala sobre o nosso lugar em Cristo, sobre as regiões celestiais. Ele fala sobre o propósito, que fomos gerados e criados para as boas obras, fomos formados para isso. Ele fala sobre a santidade, ele fala sobre a unidade, ele fala sobre a vida comum. Ele fala sobre respeito às autoridades, aos patrões, né? Sobre as responsabilidades sociais que nós temos que ter. E ele vai passando por todas as áreas, né? Ele fala sobre a família, sobre o lugar da mulher, sobre o lugar do homem, sobre amar, né? Sobre os homens amarem as suas esposas e as esposas serem respeitosas com os seus maridos. E aí nós chegamos no capítulo 6. Então, ele fala do viver em corpo, viver em unidade também. Ele fala sobre a revelação da unidade que nós precisamos ter, sobre o batismo. Ele passa por todas as questões, escrevendo a Éfeso para fazer vamos dizer, uma revisão de tudo que ele já tinha ensinado. Mas ele termina aqui o livro de Efésios. Eu quero que você preste bastante atenção. E nós oramos agora em nome de Jesus para que todo espírito das trevas que tente tirar a tua atenção, ao teu foco, você que está em casa também, preste atenção na palavra do Senhor hoje. Toda tentativa do inimigo de capturar a tua mente, nós resistimos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. E o propósito que você veio nesta manhã irá se cumprir integralmente, amém? Levante as suas mãos ao Senhor, consagre a tua mente agora ao Senhor, consagre o teu coração, abra a tua boca, diga: Senhor, eu consagro esse tempo a Ti. Pode abrir a boca, porque é importante abrir a boca. Tem momentos em que nós precisamos nos posicionar e nós estamos em batalha espiritual neste momento. Você está distraído, não era para estar. Vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor, nós capturamos agora, na autoridade do nome do Senhor, a nossa mente, para que ela seja levada cativa a Cristo. E o Senhor cumpra o teu propósito hoje, levando cada um dos que estão aqui a uma compreensão ainda maior sobre a batalha espiritual, mas também sobre a armadura e todas as resistências que o Senhor nos ensina a ter na tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos, nesse mês, o Senhor realmente nos dirigiu. O Fernando ministrou a semana passada sobre 1 Pedro, sobre a sujeição a Deus, sobre realmente o Senhor se opor aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E realmente há uma promessa em 1 Pedro, capítulo 5, quando ele nos convida a resistirmos em fé, e também um convite de consciência de que o Satanás está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E para isso é importante nós resistirmos firmes e termos a consciência que depois de termos padecido por um pouco de tempo, Ele mesmo nos fortalecerá, nos fortificará e nos estabelecerá sobre firmes alicerces. Foi essa a palavra que o Fernando ministrou a semana passada. E é exatamente dentro desse contexto que eu quero que você reflita comigo sobre Efésios. Porque Efésios, o apóstolo Paulo passa por tudo, como eu acabei de dizer, em revista todos os ensinamentos, e ele termina dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí depois ele vai fazer toda a descrição da armadura. Quantos aprenderam já sobre a armadura na escola dominical? Em algum lugar? Deixa eu pôr o óculos para ver. Tem que pôr e tirar. Levanta a mão, grandão, quem está aí. Quem nunca ouviu falar da armadura de
de Deus, da fé. Quase todo mundo, você viu? Que coisa interessante, a gente aprende sobre isso, né? De alguma forma a gente aprende e não aplica, de alguma forma isso acontece. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre a armadura. Por quê, gente? Porque mesmo que você esteja consciente de quem que você é, da sua salvação, de que você nasceu para as boas obras, mesmo que você esteja em família, ocupando o seu papel como pai, como esposo, você como esposa, mesmo que você esteja cumprindo tudo, vivendo em corpo, você vai passar por batalhas espirituais. Existe hoje um engano muito grande, né? Onde as pessoas dizem, quando a gente está passando por uma batalha, será que você está firme na fé? Não é isso que a Bíblia diz. Quantos já ouviram de alguma forma isso? Será que você não está com nenhuma brecha? Já ouviu? Então, isso não é correto à luz da palavra, porque à luz da palavra, mesmo que nós estejamos vivendo o livro de Efésios, do capítulo 1 até o 6, no versículo 10, ele fala, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, irmãos, é claro que nós vamos precisar checar se existe algo, e sempre devemos fazer isso à luz da palavra que está desalinhado com o Senhor. Mas, muitas vezes, nós vamos estar alinhados com a palavra de Deus em obediência e vamos passar por situações de resistência espiritual. Então, é muito importante, nós não podemos viver uma vida cristã ingênua, como se não estivéssemos em guerra. Nós não podemos viver uma vida cristã ingênua. Ingênua. Toda família, igreja, indivíduo está em campo de batalha. Toda família, toda igreja, sociedade, nós estamos num campo de batalha. Então, é muito importante nós não sermos ingênuos. Olha para o teu irmão e diga, não seja ingênuo. É mais ou menos assim, não come bola. Existe uma intenção do inimigo de batalhar contra a nossa vida. Tenha cuidado na guerra espiritual. Tenha cuidado na guerra espiritual. Nós não podemos, Fernando já falou disso, vou repetir. Nós não podemos superestimar e nem subestimar o poder do inimigo. Nós não podemos subestimar, né? Muitos veem o diabo como uma figura, como uma caricatura, o que não é verdade, né? Uma caricatura sem importância. Não é assim que funciona. Nós vamos ver várias características do inimigo. A Bíblia, queridos, apresenta Satanás como um inimigo astuto, real e perigoso. Satanás veio para matar, roubar e destruir a sua vida. Por isso a palavra diz em Apocalipse, ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa. Isso porque desde a sua conversão até o final da sua vida, nós vamos ter uma jornada de muitas resistências espirituais. E nós vamos precisar nos posicionar. Nós vamos precisar realmente... Tem um chiado nesse microfone ruim. Está ruim? Se puder arrumar, eu agradeço. Mas está chiando aqui para mim, né? E nós precisamos entender que Paulo nos alerta para nós não desconsiderarmos os seus desígnios, as suas ciladas. A nossa luta, queridos, ela é desigual. Se nós pensarmos, e nós vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, por favor, coloque para mim. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As nossas armas não podem ser carnais. Por isso, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A sua luta não é contra carne nem sangue, vou falar já sobre isso, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, subestimar o inimigo, queridas e queridos,
entrar no campo de batalha de cara limpa, sem preparo, sem oração e sem armadura. Isso é uma loucura. Nós não podemos entrar no campo de batalha sem discernir o nosso inimigo. E quando nós subestimamos o inimigo, muitas vezes nós entramos no campo de batalha sem perceber que estamos em guerra e nós perdemos. Muitas vezes nós somos assolados. E nós não podemos também superestimar. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Superestimar o inimigo, né? O diabo. O diabo não é um Deus caído. Diga comigo, o diabo não é um Deus caído. Ou seja, ele é um anjo caído, ok? Então, o que isso quer dizer? O diabo não tem o mesmo poder que Deus. Ele não é a moeda contrária, o lado contrário da moeda, né? Ele não tem o mesmo poder de força, ele tem que agir debaixo da autoridade, né? Do que foi delegado, do que foi que Deus permite. Nós vimos isso no livro de Jó, capítulo 1 e 2, ele precisou pedir permissão. Satanás não tem atributos divinos, ele não é onisciente, onipresente, ok? Ele não é, mas ele tem uma corja enorme que trabalha para ele. Enorme, existem planos arquitetados. É isso que a Bíblia diz, não é? Quando ele fala principados, potestades e espíritos dominadores. Eles estão trabalhando em conjunto, apesar de não serem oniscientes e onipresentes. Eles visitam a tua história, visitam os seus medos, visitam a sua boca, aquilo que você fala, aquilo que você deixa sair do teu coração. E ele potencializa isso. Essa é a forma do inimigo a trabalhar. A Bíblia não nos ensina a temer o inimigo, mas a resistir o inimigo. A Bíblia não te ensina a temer, mas a resistir. A palavra de Deus nos ensina a temer a Deus. Não foi isso que nós vimos a semana passada? Sujeitai-vos a Deus. No temor do Senhor está a sabedoria. Mas nós não podemos desconsiderar. O inimigo precisa ser resistido. E contra quem nós lutamos? Contra quem nós lutamos? A nossa luta não é contra pessoas. Não apenas, Paulo diz, não apenas, porque existem situações que nós realmente cooperamos para que o inimigo use a nossa vida, né? De maneira contrária, para que a gente semeie contenda, muitas vezes entre os irmãos, para que a gente fale o que não deve falar, haja de uma maneira que a gente não deve agir. Então, é importante nós entendermos que Paulo fala que a nossa luta não é apenas contra seres humanos. Existe um quanto que nós é que somos usados muitas vezes pelo inimigo para trazermos facção, divisão e operarmos, né, muitas vezes dentro das nossas casas, na vida da igreja, mesmo na sociedade. Nós estamos debaixo muitas vezes de um domínio das trevas e não debaixo do domínio do Senhor. E isso faz com que a gente coopere com o inimigo. É isso que nós precisamos entender. Então, não é apenas contra carne e sangue. Existe uma maldade, né? Manifesta no sistema, no mundo, que a Bíblia diz também que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, nós precisamos entender que existem situações que estão operando no presente século que realmente são ações do inimigo. Então, por trás de muitas expressões humanas, a gente tem uma dimensão espiritual. Som 2. Muito bom. Melhorou. Obrigada. Muito obrigada. Então, a gente precisa entender que o mal, ele entrou no mundo, né? De alguma forma, os anjos se rebelaram e a humanidade se afastou de Deus. Como que o mal entrou na humanidade? Como? Os anjos se rebelaram, o anjo caiu
e nós pecamos no Éden, nos afastamos de Deus. Então, existem duas ações do inimigo. Por isso que nós precisamos nos converter ao Senhor, nos arrepender e voltar o nosso coração. Então, o mal, gente, é duplo. Ele é externo e ele é interno. Ele está dentro de nós. Então, ignorar o diabo não nos torna mais sofisticados. Tem gente que acha, sabe? Ai, não existe, né? Vamos olhar, isso não nos torna mais sofisticados, nos torna mais vulneráveis. Ignorar as astutas ciladas do maligno, porque tem uma galera que ignora. Não te faz mais sofisticado, não. Olha aí para o teu lado, você quer ficar chique? Não é dessa forma, tá bom? Você vai se tornar mais vulnerável. E nós estamos no ministério há muitos anos, né? Eu me batizei com 13, passei por muitas situações, muitas experiências na vida da igreja em relação à questão da batalha espiritual, da libertação. E eu creio com certeza que existe um ponto de equilíbrio. Eu acho que ao longo da história, talvez a gente tenha passado, o Fernando falou sobre isso, naquela perspectiva de ver demônio em todo lugar, em lustre e tudo, mas nós também entramos num tempo onde a gente deixou de perceber a batalha espiritual. Então, o Senhor está nos chamando nesse momento para um equilíbrio. Amém? Amém, irmãos? Amém? Vamos discernir a batalha espiritual à luz da palavra, vamos entender o nosso inimigo, não vamos superestimar, não vamos subestimar, vamos ver a medida certa, não vamos achar que é chique a desconsiderar o inimigo, ou que é muito teológico desconsiderar o inimigo, quando o apóstolo Paulo nos fala, depois de toda a escrita em Efésios, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura, tua luta não é contra carne nem sangue, contra principados e potestades, ou seja, mesmo que você esteja fazendo tudo muito correto, você pode passar por lutas, e para isso, você precisa discernir o campo de batalha e saber como o seu inimigo é. Saber como o seu inimigo é. E o que nós enfrentamos, aonde nós podemos cair. Ele fala sobre as ciladas do diabo. E duas coisas são bem importantes nós entendemos como o inimigo trabalha. Ele trabalha com tentação e com acusação. Ele é tentador e ele é acusador. Isso está lá na palavra, ele é aquele que acusa. Essa é a tática de guerra do inimigo. Ele tem planos. E a arma da tentação, sabe o que acontece na tentação? Ele leva você, ele faz você pensar de você mais do que você convém. Ele faz você achar que você é a última bolacha do pacote. E aí é bem complicado. Faz você achar que você sabe tudo, que você é sabichão, que você já entendeu tudo, que já teve a revelação dos céus. Já teve a revelação dos céus, né? E ele começa a potencializar a sua vida, né? O seu poder. Ele começa a fazer com que você pense que aquilo que você vai fazer não é tão grave assim. Uma mentirinha aqui, né? Uma omissão aqui, outra ali. Nada é tão grave, um pecado aqui, outro ali. Ele faz você raciocinar de uma maneira errônea. E muitas vezes ele diz, olha, você não é fofoqueiro, você é só uma pessoa muito preocupada. Né? Ele vai começando a distorcer os seus pensamentos, né? Vai te tentando. Ele fala, olha, isso aqui é só um pouquinho, isso aqui é um prazer momentâneo, faz agora, depois Deus perdoa, não tem problema. Ele aponta a falha de líderes, ele diz, bom, se o líder fez, você também vai fazer, porque qual é o problema? Ele compara a sua vida com dos ímpios, ele fala, bom, se eles estão bem, os ímpios, então por que eu também não posso fazer? Eu que sou cristão, estou passando por isso, por aquilo outro, e os ímpios estão, né, de boa. E assim ele vai propondo para a gente fazer coisas boas, né, para a gente poder justificar os nossos erros, né? Ele te faz realmente confuso, ele te tenta no seu pensar além do que convém. E na outra ponta ele é acusador. Ele faz você nunca se sentir perdoado, nunca se sentir amado, nunca se sentir digno de sentar-se à mesa. Ele confunde, né? Você vai começar a interpretar sofrimentos como punição.
Isso é o que o acusador faz. Está vendo? Eu estou sendo acusada, eu estou sendo punida por essa situação, porque isso vai te afastando da presença de Deus. Ele acusa, ele é acusador. Então, são duas ações. Ele te tenta com o pecado deste mundo, com as ofertas deste mundo. Ele te tenta fazendo você pensar que o teu pecado, a tua ação não vai ter consequência, não é? E na outra ponta, o que ele faz? Ele faz você nunca se sentir digno, nunca se sentir merecedor. E nós não somos mesmo. E aí o grande X da questão é a graça do Senhor que nos capacita. Amém, queridos? É pela graça que nós somos salvos. A graça do Senhor nos alcançou e nos traz de volta para que a gente possa viver uma vida digna em Cristo Jesus. Mas essas são as ciladas do diabo. Ele tenta e acusa. Ele tenta e acusa o tempo todo. E as estratégias do inimigo é sempre roubar você da palavra, como eu orei nesse momento, fazer você, nessa semana, ir embora e não saber um versículo do que eu falei. Em nome de Jesus, você vai ter a revelação completa. Você vai ler Efésios de 1 ao capítulo 6 para entender o que eu estou falando. Amém? Amém? Vamos fazer esse compromisso de ler o livro de Efésios? Vamos? Vamos, gente. Eu não estou achando bom esse compromisso. Amém? Aí eu fico melhor um pouquinho. Não tenha medo de falar. Deixa eu dizer para você, quando eu oro aqui, falo, abre a tua boca. É fundamental abrir a boca. O inimigo quer colocar uma mordaça em você. Ele quer te inutilizar. Ele quer deixar você lá, o mais oprimido, no canto. Ele quer obscurecer os olhos do seu entendimento para que você não entenda a autoridade que foi dada a você em Cristo Jesus. Preste atenção. Um dia você já foi usado por Deus e hoje você está aí no canto, no escuro da tua própria alma. Então, quando eu digo abra a tua boca, a autoridade, é preciso confessar Jesus, é preciso se levantar. Quando nós pensamos na resistência que nós precisamos ter às estratégias do inimigo, nós precisamos resistir, e nós vamos ver na armadura, em fé. E muitas vezes a fé vem na proclamação da palavra. Por isso que nós oramos, e tem momentos que a gente ora baixinho, mas há momentos em que nós clamamos, há momentos em que nós resistimos, e nós vamos fazer isso nessa manhã. Se prepare, se prepare. Se você está morto, você vai viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o diabo está cegando, paralisando os seus pés, os seus olhos, as suas mãos, deixando o teu coração frio, apático, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor vai te tirar para fora, para fazer realmente você um soldado armado, em nome de Jesus, amém? Não só um soldado, mas um soldado armado. E a estratégia do inimigo é tirar você da palavra, gerar dúvida em você sobre a palavra, né? Produzir insatisfação sobre a sua vida cristã, insatisfação sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, né? Te propor uma troca de valores, te propor, olha, não tem problema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, te tirar da missão, te tirar do propósito. A estratégia do inimigo é semear raiva, é semear mágoa, é semear distanciamento em casa, na igreja, em todos os lugares. Existe uma intenção do inimigo de deixar você a pessoa mais ferida do mundo, purulenta. É como se você andasse e fosse pura ferida. É isso que o inimigo quer fazer ao longo da tua história e da tua vida. Lembra, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, nós vamos precisar olhar para as estratégias do inimigo, inspirar heresia. Você começa a ouvir uma coisa aqui, outra colar. Cuidado com o que você ouve na internet. Essa casa, essa igreja tem pão na mesa do pão. Então, cuidado com o que você está ouvindo, porque isso tudo gera confusão no nosso coração. E inspira heresias. E quando você menos pensa, está com a cabeça toda torta, esquisita. Vai ficando esquisitão. É,
gente, presta atenção. Porque como que o inimigo age? Ele fala para você que você sabe tudo. Olha, eles que não sabem nada, eles que não entenderam nada. E aí vai inspirando heresia junto com o teu orgulho, vira uma coisa difícil. É certo que vai haver distanciamento e destruição, não tem como. Ele também ataca, tem um dia mau, sabia? Jesus fala sobre isso, tem o dia mau. E o dia mau é o dia em que nós temos pressões internas. É o dia em que nós acordamos angustiados e a gente nem sabe por quê. É o dia em que parece que você perde a chave do carro. Sabe aquelas coisas que acontecem? Quantos sabem do que eu estou falando? Levanta a mão, grandona. Sabe aquele dia, não é possível. A gente costuma falar, acordei com o pé esquerdo, sabe? Essa coisa é superstição, tá, gente? Não tem na Bíblia, né? Então, detalhe importante, é o dia mau. É o dia mau. Basta cada dia o seu mal. E aí no dia mal nós vamos ter que resistir. O dia de uma notícia, o dia de um diagnóstico, gente, quantos aqui já viveram? Nós já vivemos o dia mal. E ele coloca uma pressão interna e tira o teu foco, desvia o teu foco da atenção na palavra. E aí quando você menos espera, você está desarmado à mercê do inimigo que faz a festa. Quais são as estratégias? Lançar dardos inflamados, palavras contrárias que vão inflamar o teu coração. A gente fala tanto de desintoxicar o corpo, né, que está inflamado. Às vezes a nossa alma, o nosso coração está todo inflamado, impurulento, como eu falei. Vai ter que desinflamar, vai ter que vir o óleo do Espírito sendo derramado, azeite do céu sendo derramado para curar as suas feridas e você ser um crente livre para a glória de Deus, para a proclamação do Evangelho, para ser instrumento de cura na vida dos outros. Uau! Você não está cansado de ficar cheio de ferida, achando que é isso que você tem que viver o resto da vida, quando o Senhor te transportou do reino das trevas para o reino da luz, para você viver novidade de vida? Só que eu quero te avisar, isso vai ter que acontecer, eu vou falar mais sobre isso, mas nós vamos poder achar que isso é só conosco, o Senhor quer fazer com todos nós. Amém, queridos? Amém? E ele tem a estratégia de aprisionar a tua mente, perturbar, gerar raciocínio falso, sofisma. Raciocínio falso, sofisma é mentira com aparência de verdade. É uma mentirona porque não foi conferida com a palavra, né? Existem coisas na palavra que são absolutas e outras existem oposições diferentes, mas muitas vezes quando nós estamos com o raciocínio falso, nós nos tornamos absolutos. Ninguém toca em você. E isso é perigoso, veja bem, porque é uma estratégia do inimigo. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Há muitos momentos em que nós precisamos conferir o que a gente está pensando. Nós precisamos buscar, não é isso, meus irmãos? Então o inimigo às vezes ele perturba a nossa mente, ele coloca um raciocínio falso, ele nos tira do caminho, ele nos faz andar em alguns momentos pelo que nós vemos e não pela fé. O convite da palavra, desde o início até o fim, é nós andarmos pela fé. Nós cremos que Jesus já conquistou, desde o início até o fim. O convite para um cristão não é andar pela vista, é andar pela fé. É andar baseado na promessa eterna da palavra de Deus. E o inimigo vai fazer e vai convidar você todos os dias a andar somente por vista e não pela fé. Isso vai minando, essas são as estratégias que o inimigo usa contra nós. E nós precisamos conhecer essas estratégias para não cairmos. Paulo não apenas descreve a realidade espiritual, mas ele apresenta as armas. E aí ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Diga comigo, fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é, ei, queridão, queridona, não é na tua força que você vai lutar. Não é debaixo da tua história, do teu conhecimento, daquilo que você já plantou, ou daquilo que os seus avós plantaram, ou o que veio antes de você. Muitos aqui têm história de pessoas convertidas. Eu sou a primeira, mas eu tenho conhecido tantas pessoas que têm um legado lindo, mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não tem nada,
Não é nada na força do teu braço. O apóstolo Paulo, preso ali, depois de semear naquela igreja amada, que tinha sido liberta das heresias, das mentiras do diabo, que tinha sido desarticulado o plano do inimigo para Éfeso, ele diz: olha, vamos lá, fortalecei-vos no Senhor. Deixa eu te lembrar mais uma vez. Deixa eu te lembrar mais uma vez. Ele começa o texto falando para a gente, nos alinhando. Não é na tua força própria, sem mim você não pode fazer nada. João 15 fala sobre isso. Nós temos que estar enxertados na videira verdadeira. E a revelação de que sem Ele nós não podemos fazer nada tem que nos acompanhar. E tem que marcar a nossa vida para que nós possamos ser dependentes dEle. A força é do Senhor. Só Ele vai te capacitar a resistir, a avançar. Ele vai te capacitar. O segredo, queridos, não é você ser forte em você mesmo. O segredo é você depender de Jesus. Depender de Cristo. Depender da revelação da obra da cruz. Daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então nós não negligenciamos as astutas ciladas do inimigo, mas nós sabemos quem é Jesus. Olha a diferença. Nós sabemos que o inimigo tem um poder que o próprio Deus deu a ele, mas nós temos uma referência de que dependemos do Senhor. A maior vulnerabilidade de um cristão é ele lutar sem oração. Você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Você precisa fazer conhecida diante do Senhor as suas súplicas. O Senhor precisa conhecer os seus joelhos dobrados diante dEle. O Senhor precisa conhecer a sua voz, clamando por Ele. Porque assim como você é visto orando, o inimigo também vê. Ei, igreja, seja despertada a oração. Seja despertada você que já foi um intercessor. Você que já acordou pelas madrugadas. Você que está em casa me vendo. E algum dia você já esteve nas trincheiras de batalha. O Senhor te chama de volta à posição. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. O Senhor te chama de volta à posição. Essa é a tua resposta? O Senhor te chama de volta à oração. Por que você está tão econômico em orar, querido? Por que você não tem orado mais? Nós precisamos, sem comunhão com Cristo e sem dependermos do Espírito Santo, nós não vamos avançar. E ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala: coloque o cinturão da verdade. Seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa transparente. Não faça pacto com a mentira, desde a menor. Existem mentiras que nós estamos habituados a ter. Você foi lá? Não. Você fez isso? Não. E às vezes tem pessoas que estão tão habituadas a mentir, que não vivem uma vida de transparência. Cinturão da verdade. Vida de coerência. Coerência com a palavra. O que você prega, você tem que viver. Nós somos desafiados pelo Espírito a um alinhamento, a sermos verdadeiros na nossa vida, a sermos coerentes com a profissão da nossa fé. E mesmo que isso te custe, porque vai te custar. A coerência vai nos custar muito. A coerência vai nos custar. Nós abrimos mão do nosso velho homem, da nossa forma de reagir, da nossa forma de sentir, da nossa forma de pensar, para a gente poder consultar a mente de Cristo. Como o Senhor está pensando sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre o meu casamento, sobre o meu ministério, sobre o meu envolvimento com o corpo, sobre a minha vida de oração. Oh, meu Deus! O cinturão da verdade é isso. Ajustado. Coerência. Todas as vezes que você pensar no cinturão da verdade, ele diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com a verdade. O cinto romano, uma curiosidade, sustentava toda a armadura. Eles tinham que pôr o cinto
para sustentar a armadura. Se nós não estamos sendo verdadeiros, nós vamos estar em pacto com o pai da mentira, que é o diabo. É muito sério. E o cinturão da verdade simboliza essa transparência entre o que cremos e o que vivemos. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz aliança com a verdade. Por isso, no dia mau, aproxime-se do Senhor, mesmo diante dos irmãos. Quebre o teu coração, diga: eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas nós precisamos ser verdadeiros na nossa comunhão com os santos. Nós precisamos de ajuda. O orgulho, ele aparece das mais diversas formas. E uma das formas do orgulho aparecer é o silêncio absoluto que muitas vezes a gente carrega e acha que está tudo bem, estou em Cristo. Quando na verdade nós precisamos expor o nosso coração e dizer: olha, está faltando verdade aqui. Está faltando coerência aqui na minha vida, na minha casa. Oh, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Jesus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. E o convite, quando ele nos diz: vista cinturão da verdade, é viver sem máscara. Sem máscara. É um convite do Senhor para nós. Rejeitar meias verdades, enganos. Guardar a tua mente, o teu coração. Depois ele diz: a couraça da justiça. Jesus é a tua justiça. Então, se você for tentar levar a tua vida no olho por olho, dente por dente, não vai dar certo. Jesus fez justiça por nós. Então, Ele é a nossa justiça. Aleluia! Jesus é a nossa justiça. E a nossa justiça própria é como trapo de imundícia que envolvia os leprosos da época. Ou seja, é mal cheiroso e não vale nada. Você vai ter que entregar muitas coisas ao Senhor para vestir a armadura. Você vai ter que entregar a sua justiça própria ao Senhor. Amém? Amém? Não é a tua boa obra, não é a tua história, como eu disse, que nos protege, mas é a obra da cruz que nos protege. Revista-se diariamente da cruz. E tenha um coração vulnerável diante do Senhor. As sandálias do Evangelho, não é isso que a gente lê lá na armadura? O que é a sandália? É nós exercemos o que Jesus nos disse que deveríamos exercer, o ministério da reconciliação entre os homens e Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós fomos reconciliados com Ele, juntamente com essa reconciliação, nós recebemos a grande comissão de sermos aqueles que também são portadores das boas notícias para anunciarmos, queridos, aquele que está longe do Senhor, que Ele também pode se reconciliar. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, através dos batismos. Mas nós carregamos, e quando a Bíblia diz que nós devemos calçar os pés no Evangelho da Paz, é que se você carrega confusão, você vai ter que precisar rever a tua vida. Talvez você venha de uma família, né, que onde pisa, o negócio confunde. Nós precisamos ver se nós somos pessoas que geram confusão. Nós não podemos gerar confusão. Nós não podemos gerar confusão. Nós somos portadores da paz. Nós carregamos o príncipe da paz. E isso tem que ser alinhado. Calçar os sapatos, as sandálias para a anunciação de Jesus, o evangelho das boas notícias e enviarmos a paz. Jesus é a nossa paz, amém? Então eu queria que você entendesse o que é calçar, é trazer essa paz. Onde o cristão pisa, ele deve levar reconciliação e esperança. Nós somos, 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Olha, isso está em 2 Coríntios 5:20. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, nós suplicamos: reconcilie-se com Deus.
Deus é estar disposto a falar de Cristo em qualquer situação, levar paz onde tem conflito. Leve paz onde tem conflito. Leve paz onde tem conflito. Não importa a tua justiça, não importa a tua razão, leve paz onde tem conflito em nome de Jesus. Carregue hoje daqui para fora a reconciliação. Se existe algo na sua vida, na sua família que precisa ser reconciliado, seja você o portador da boa notícia. Jesus, o vínculo da paz entre nós. Aleluia, aleluia. Seja desafiado pela palavra. O escudo da fé, além disso, use o escudo da fé, a confiança inabalável no Senhor, para você poder apagar os dardos inflamados do maligno. O inimigo vai lançar setas, medo, desânimo, sentimento de rejeição, tentação, acusação, paralisia. Ele vai tentar te tirar fora do jogo, para você ser presa fácil por causa das suas emoções. Ele diz, levanta o escudo da fé. Levantar o escudo da fé, sabe o que é? Que é crer na promessa do Senhor. Crer que o mesmo Deus, que começou a boa obra, Ele vai completar. A fé não é um sentimento, queridos. A fé é uma decisão gerada a partir do ouvir a palavra de Deus. Levanta o escudo da fé. Não vai para a batalha com o escudo da fé. Você pode estar até com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, mas você vai ter que levantar o escudo da fé. E o interessante é que os romanos faziam isso juntos. Então eu queria dizer para você que é muito importante a tua vida em comunhão, a tua vida em corpo. Nós não vamos para a batalha sozinhos. Nós vamos, imagina um pelotão, realmente levanta o escudo e fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não fique sozinho, guerreando sozinho. Guerreie com seus irmãos. Amém, queridos? Temos aqui o tempo de oração juntos, na sua célula. A sua célula tem que ser uma célula de oração. A sua célula tem que ser uma célula que levanta junto o escudo da fé e fala, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos ver novas pessoas indo às águas do batismo, nós vamos ver a cidade de São Paulo sendo impactada pelo poder, pelo amor do Senhor. Ore na sua célula. Levante o escudo da fé. Faça aí, os líderes de célula, o levantar de todas as promessas. No passado a gente tinha caixinha de promessas, mas é importante termos as promessas do Senhor. O capacete da salvação é a certeza da salvação, a certeza de que você foi salvo, para o inimigo não semear contra a sua vida. A salvação é a âncora que mantém a nossa mente firme em Cristo. E nós precisamos, quando temos o capacete da salvação, rejeitar os pensamentos de derrota, de fracasso, de condenação. Alimentar a nossa mente com a palavra. Por isso que nós vamos precisar dos nossos irmãos. Porque tem dia que a gente está meio devagar, né? Por isso que é bom a oração coletiva, a célula, a gente está junto, a gente pedir oração. A gente fala, hoje eu não estou bem, me fortalece, ora por mim. Às vezes eu estou até sem força para orar, você pode orar por mim, não é? Os irmãos, que bênção. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos instrui a renunciar às impiedades, aos desejos mundanos, Tito 2:11. Ele nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. A certeza da salvação, a certeza da missão, a certeza da esperança que nós temos em Cristo Jesus, da vida eterna. A espada do Espírito, gente, usem a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. É uma arma ofensiva, é a primeira arma ofensiva. Nós vamos então junto com a palavra, por isso é tão importante você guerrear, você orar, você falar alto. Não tente falar baixo quando é a hora de falar alto. Não tente, porque é a hora de avançar. Jesus venceu a Satanás, nós temos um modelo bíblico. Jesus venceu a Satanás respondendo e citando as escrituras ali, quando ele foi tentado no deserto.
A palavra é viva e eficaz, ela é cortante. Leia salmos de guerra. Se levante e diga: agindo Deus, quem impedirá? Com o meu Deus eu salto muralhas. O meu Deus rasga os céus e vem. E Ele faz da terra o estrado dos seus pés. Ele é vencedor, Ele é rei, Ele é Senhor. Ele está preparando uma igreja gloriosa. Ele vai voltar. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar. O Senhor está trabalhando, Ele não dorme, o meu Deus não dorme, Ele não tira nem soneca, diz a palavra, mas Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina sobre o Brasil, sobre todas as esferas da sociedade, Ele reina, Ele está sentado, Ele não perdeu o controle. Ei, igreja, lembre-se, toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele conferiu a nós como igreja do Senhor. Espírito Santo, memorize a palavra, coloque versículos para você e para os seus filhos na geladeira. Vou começar a colocar versículo para você lá, que agora sou só eu e ele. Botar versículo para a gente memorizar. Quantos tem versículo em algum lugar para você memorizar? Porque esse negócio de celular não dá para memorizar, não. Tem que, né? A gente até faz coloridinho, mas não é o suficiente. Bota no papel. Faz como está escrito em Deuteronômio. Escreve lá em Abacuque, deixa o povo ver. As promessas do Senhor. Use a Bíblia. Não apenas para uma informação, mas para uma batalha. E Ele diz, ore em todo o tempo. Ele coloca como no pacote da armadura, Ele fala da oração. A oração, gente, não é uma peça da armadura. Eu gostei disso que eu li. É o próprio oxigênio da armadura. É o próprio oxigênio da batalha. A oração perseverante, constante no Espírito, que nos conecta ao general. Sabe? A oração, ela vai falar, eu entendi a armadura, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, eu estou calçado os meus pés no evangelho da paz, eu tenho o escudo da fé, eu tenho a palavra que é o Espírito, o capacete da salvação, mas eu sei a quem eu estou ligado a Cristo, Ele é o general, a gente cantava muito isso, nosso general é Cristo, isso nos colocava numa posição de saber que Ele era quem estava à frente, não eu, Ele. Você tem um general e o nosso general é Cristo. Conecte-se, a oração vai te conectar ao governo, ao reinado, a quem está construindo e fazendo uma história. É isso que vai acontecer. A vida de oração não é opcional, é vitalidade. É uma necessidade vital para a sua vida, para você se desenvolver na sua fé. Então eu quero concluir, queridos, dizendo para você que a batalha espiritual é real. Nós não podemos desconsiderar as astutas ciladas do maligno. E o Senhor nos convida para sermos um soldado, né? Com a armadura. Sem a armadura nós vamos estar vulneráveis, nós vamos estar prontos, expostos. E nós precisamos de toda a armadura completa. Não adianta só o cinturão da verdade, a couraça da justiça, sem o escudo da fé, sem espada que é a palavra, e sem termos os nossos pés calçados na paz. Sem oração, o revestimento e revestimento do Espírito, nós vamos ser derrotados. Nós precisamos orar. A batalha espiritual é real. Use a palavra como Jesus usou no deserto, o mesmo poder. Lembre-se do que a palavra de Deus diz para nós em Efésios 1:19. O mesmo poder que levantou Jesus de dentre os mortos. Imagine essa cena. Os músicos, você imagina isso? O mesmo poder que levantou Jesus de dentre os mortos, que colocou Jesus em pé, que ressuscitou a Jesus, habita dentro de nós. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé, igreja edificando. Chora mamãe ele mãe ele bassou. Roma mamãe ele mãe ele bassou, ele mãe ele bassou, Se a tua armadura estava no chão, pode ir pegando agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus.
crente que é crente precisa entender: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Oh, nós fazemos sim batalha espiritual olhando para Jesus, de costas para o inimigo, mas sabendo que ele existe. Talvez você esteja distraído, talvez você esteja levando flechadas atrás e aqui no teu peito. Isso tem te paralisado, tem te deixado caído. Talvez a tua mente, você esteja sem o capacete da salvação. Você esqueceu da alegria da salvação. Você esqueceu quem é Jesus. Você se esqueceu da cruz, da redenção. Você esqueceu que os seus pecados estão perdoados e você é nova criatura em Cristo Jesus. Levanta a tua mão. Pode levantar. Tô vendo gente aí, ó, com a mão assim. Pode levantar para receber. Pode receber. Sim, Senhor. Oh Deus, talvez você não esteja ajustado no cinturão da verdade. Talvez você tenha feito pacto com mentiras, mesmo que pequenas. Talvez a tua vida de coerência não está acontecendo, porque você é algo na igreja e você tem praticado coisas que realmente não convêm ao servo do Senhor. E o Senhor te pede hoje: vamos ajustar o cinturão da verdade, para você não continuar apanhando do inimigo, igreja, edificando. Vamos. Ei! Ajusta o cinturão da verdade. O Senhor te chamou para ser coerente. O Senhor te chamou para não negociar com as obras das trevas, igreja. Senhor Deus, Tu és a minha justiça. Entrega agora a Tua justiça própria. Entrega agora aquilo que você tem achado que sabe demais, aquilo que você quer resolver da tua forma, em nome de Jesus. Entrega agora, entrega a tua justiça própria. Ela está mal cheirosa diante do Senhor. Levante o escudo da fé agora. Levante o escudo da fé. Coloque o escudo da fé, com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. O meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que trabalha por aqueles que nele esperam há de completar a sua obra até a volta de Jesus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu creio, do que eu sinto ou do que eu vejo. Este é o Deus. E nós vamos avançando na batalha. E agora a espada do Espírito. Vamos. Espírito de Deus, gera amor. Gera amor em nós pela palavra. Gera amor em nós pela palavra. Gera em nós amor pela palavra. Todo o teu distanciamento da palavra de Deus, da Bíblia, do Evangelho, seja agora repreendido em nome de Jesus. Amor faz queimar. Fogo de Deus, amor pela palavra. Fere-nos com amor pela Bíblia, pelas tuas escrituras, por aquilo que o Senhor diz. Não é suficiente somente a oração. Você precisa da espada do Espírito. Você precisa da palavra na tua boca para poder apagar os dardos inflamados do maligno. É necessário aliança com a palavra de Deus. Igreja, desperta do sono. Fazemos aliança com o Senhor agora com a oração. Orando no Espírito. Senhor, e nós nos lembramos que o Senhor nos chamou para anunciar as boas notícias. Calça os pés deste povo. Calça os pés deste povo para a anunciação das boas notícias.
Somos e queremos exercer o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Vou dar a você o tempo agora para você fazer a tua oração, vestindo a armadura. Pode fazer. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, de acordo com o que o Espírito te revelou, em nome de Jesus. Revesti-vos agora do poder de Deus. Revesti-vos do poder de Deus. Eu clamo pelo revestimento do Espírito. Eu clamo pelo revestimento do Espírito. Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu me coloco diante de Ti hoje para engrandecer o Teu nome e proclamar o Teu governo sobre toda a terra e sobre o reino espiritual. A Tua palavra me diz que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso eu confesso que não há domínio, não há principado, nem potestade que possa resistir à Tua autoridade. Apocalipse 5:5 diz que Tu és o leão da tribo de Judá, o vencedor que abriu o livro e desatou os selos. Senhor, eu declaro que o inimigo foi derrotado na cruz do Calvário. Eu declaro que o inimigo foi derrotado na cruz. Está escrito, Colossenses 2:15, está escrito que Tu despojaste principados e potestades e os expuseste publicamente, e o Senhor triunfou por eles, sobre eles. Por isso, Romanos 8:33-34 diz: por isso nenhuma acusação prevalece contra os filhos de Deus, porque o sangue do Cordeiro já nos justificou. Eu proclamo que o Teu reino é eterno, como está escrito, Senhor, Salmo 103:19, o Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus, e o Seu reino domina sobre tudo. Diante de Ti toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu rejeito agora todas as obras das trevas, porque Tu és a luz que brilha nas trevas. Oh Senhor, e as trevas não prevaleceram contra Ti. Eu declaro em Ti sou mais do que vencedor, e o maligno não me toca. Oh, eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Cristo vitorioso, reina agora sobre a minha vida. Eu quero convidar você a orar. Reina sobre a minha vida. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Diga, Senhor, Cristo vitorioso, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha casa, reina sobre a igreja. Cristo vitorioso, Cristo vitorioso, Cristo vitorioso, Cristo vitorioso, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha casa, reina sobre a Tua igreja, reina sobre as nações, reina sobre o Brasil, reina. Os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Apocalipse 11:15. Em Teu nome, Jesus, em Teu nome eu me levanto, eu me levanto contra toda a fortaleza do inimigo na tua mente. Eu proclamo que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés em breve. Toda a glória, toda a glória, toda a glória, todo o poder, todo o domínio pertencem a Ti, agora e para sempre. Dê um brado de vitória. Aleluia! Vestimos a armadura de Deus, vestimos a armadura de Deus, vestimos a armadura de Deus. Somos inabaláveis, inabaláveis. Vestimos a armadura de Deus, vestimos a armadura de Deus, vestimos a armadura de Deus. Somos inabaláveis, inabaláveis. Vestimos a armadura de Deus, vestimos a armadura de Deus, vestimos a armadura de Deus. Somos inabaláveis, inabaláveis. Vestimos a
armadura de Deus. E na força do seu poder. A armadura de Deus. Levante a tua mão, levanta a mão do teu irmão. Armadura de Deus. Somos inabaláveis, inabaláveis. Vestimos a armadura de Deus. Vestimos a armadura de Deus. Vestimos a armadura de Deus. Somos inabaláveis. As portas do inferno vestimos a armadura de Deus. Vestimos a armadura de Deus. Vestimos a armadura. Eu quero agora, você pode continuar tocando, vestimos a armadura de Deus. Vestimos a armadura de Deus. Seja liberto agora das cadeias do inferno que estão prendendo a tua mente, que estão prendendo a tua boca, que estão prendendo os teus pés, que estão prendendo o teu coração. Seja liberto agora, seja liberto agora. Olhe para mim, olha para mim, olha para mim. Seja liberto agora. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Continue com as tuas mãos levantadas e diga: Senhor Jesus, eu recebo libertação. Oh, eu recebo libertação. Eu visto a armadura, declare: eu visto a armadura. Eu visto a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, oh, o escudo da fé. E eu calço os pés para a anunciação das boas notícias. Oh, Jesus, eu me fortaleço no Senhor. Vamos, vamos, vamos. Abre a boca, abre a boca. Eu me fortaleço no Senhor. Você não chegou até aqui para morrer. Oh, nós sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas ele te coloca em posicionamento hoje, de novo, 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 de novo. Os que estão à margem da trincheira, ouçam a convocação do Senhor para esta hora. Todos que estão desanimados, todos que estão feridos, sejam curados agora na autoridade do nome do Senhor. O Jesus, aqueles que estão cegos, abram-se agora os olhos do entendimento para que você veja. O que está enfermo seja curado, seja na alma, seja no físico, seja curado. Volte agora, volte agora, volte agora, volte agora, volte agora, volte agora, volte agora. E eu quero convidar você a um período, um momento de arrependimento. Com esse som de guerra, arrependa-se diante do Senhor. Arrependa-se diante do Senhor quando você tem acolhido as mentiras do diabo. Diga: perdoa, Senhor, me perdoa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, 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 vamos. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Diga: perdoa, Senhor. Abre a boca, abre a boca. Ora, ora, ora. Perdoa, porque de alguma forma, às vezes nós acolhemos mentiras do diabo sobre nós, mentiras que eles falaram sobre a nossa história, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a igreja de Jesus. É mentira, é mentira. Satanás é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós agora nos posicionamos contra toda arma forjada. Toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Da autoridade do nome do Senhor Jesus, eu declaro que eu sei quem eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Oh Deus, eu sou amado do Pai, eu sou filho amado do Pai, retirado do reino das trevas para o reino da luz. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, um povo separado, um povo separado. Eu faço parte do povo separado do Senhor, dos escolhidos, dos redimidos. Ei! Eu faço parte daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E se você não tem a certeza da salvação, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia de dizer: Senhor, eu renuncio às obras das trevas da minha vida. Eu aceito e recebo o teu governo sobre a minha vida. Se alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã, pode vir aqui à frente, ou ali em cima, pode vir, e nós vamos orar com você. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus hoje e não tem certeza da sua salvação? Alguém lá em cima? Tem alguém? Algum pastor vai subir aí e vai orar com você, ok? Aqui não tem ninguém, todo mundo convicto? Ah? Se for o teu dia hoje, você está convicto da salvação? Se não, pode vir que nós queremos orar com você.
Todo mundo convicto da salvação? Capacete da salvação. O diabo não vai poder mais falar contra a salvação. E eu quero ainda terminar pedindo para você dar a mão para o teu irmão. Estamos finalizando. Dê a mão para ele. E vamos orar em línguas neste momento. Se tem alguém que vai entregar sua vida para Jesus aí em cima, alguém já subiu, o Marcílio já subiu, vai orar com você. E nesse momento nós vamos orar no Espírito, como o texto nos diz e nos convoca a orar em Efésios. Paulo fala, ore no Espírito. Oração em línguas é oração no Espírito. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, o selo da oração em línguas, nós cremos agora na autoridade do nome do Senhor, que enquanto estamos orando juntos, você vai ser tocado pelo Espírito. Ore no Espírito agora. Ore, mamãe. Você que não ora em línguas há muito tempo, né? Há muito tempo. Ora em línguas. É a língua dos anjos, é a tua comunicação direta com os céus. A tua comunicação, o teu espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Amém. Pessoas estão sendo libertas agora também. Em nome de Jesus, receba a libertação. Você que está abrindo a boca, é libertação do Senhor. Eu declaro correntes sejam quebradas agora. Correntes, correntes, correntes. Satanás solta agora o povo do Senhor. Nenhuma unha. Você que está aí atrás distraído, ó, presta atenção. Desperta, 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 desperta o teu espírito. Toma na bacanida, ele é machorana na manhã, ele é vassoura, ele é machorana. Orana na manhã, ele é vassoura, na manhã, ele é vassoura. Jesus, Jesus, Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o consolo do Espírito, a direção do Espírito Santo esteja com você. E que o Espírito se sinta à vontade para aumentar a tua percepção do governo de Jesus sobre todas as coisas. Amém? Vai na paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vamos abater toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor. Pelo Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos,